No episódio de hoje, o intervalo de aula mergulha no universo da música para o cinema com a presença de um nome consagrado na história da sétima arte brasileira, Beto Estrada. Compositor e arranjador com mais de 4 décadas de carreira, Beto Estrada compartilha sua trajetória e os bastidores de grandes produções nacionais. Neste bate-papo, vamos refletir sobre a importância do som no cinema, explorar as técnicas de sonoplastia e descobrir como se constrói uma trilha sonora capaz de transformar imagens em emoções. Beto, muito obrigada pela oportunidade que nos dá de estar aqui no intervalo de aula aqui na Uniaraguaia, no nosso estúdio, para trazer mais conhecimentos. Ele que é o ícone do som no cinema. Eu faço reverência. Nossa, né? Muito obrigado. Porque a sua trajetória é incrível. Vou pedir então, para começar assim o público a sentir, né, quem é o Beto, que você fale para a gente sobre essa trajetória, né, da sua carreira, desde a formação ali, o que te impactou, o que fez ir para o cinema e que chegou onde você chegou, né? Entendi. Bom, eu sou natural de São Luís do Maranhão, mas estudei violino lá na Escola de Música de São Luís do Maranhão. Depois eu fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu estudei com o maestro Guerra Peixe, com o maestro Alexandre Niatli, e fui imediatamente fazer aquilo que eu amava, que é música de cinema. Estudar sobre a arte de pontuar filmes, né? E isso me levou a conhecer um monte de pessoas. A pessoa mais importante que eu conheci na minha vida e que me apresentou a todo mundo chamava Ciro Monteiro, que foi um grande sambista, um dos maiores sambistas da história da música popular brasileira e que virou o meu pai musical. Foi ele que me apresentou a todo mundo, apresentou a todos os grandes compositores de música popular, como Cartola, Zequete, Nelson Cavaquinho. Eu vivi, quando tinha aí meus 18 anos, colado no Ciro, e o Ciro me apresentando todo mundo, até que me apresentou ao maior cafajeste, esse título era só um título, porque não era, chamado Jesse Valadão, que me puxou para o cinema e me deu a oportunidade de musicar o primeiro dos 42 longas que musiquei na minha vida, né? Nessa trajetória como compositor de música de cinema, eu conheci todo mundo, trabalhei com Nelson Pereira dos Santos, trabalhei com os Trapalhões. Só dos Trapalhões foram 3 filmes. Foi o Cinderela, o Trapalhão, o Rei e os Trapalhões, e talvez o pior filme produzido pelos Trapalhões, assim, mas que muita gente vê. Eu acho o pior filme porque eu acho mal feito, né? E eu não tenho a menor vergonha de dizer isso. Chamado Os Trapalhões na Guerra dos Planetas, que é uma sátira, uma paródia da Guerra nas Estrelas, né? Mas quando você vai lá na minha página no YouTube, você vê dezenas e dezenas de pessoas dizendo: olha, o filme não é bom, mas a trilha é especial. Então, para mim, tudo bem. E há 20 anos eu virei professor, porque eu sou um observador desesperado mesmo pelo som no cinema brasileiro. O som do cinema brasileiro, até hoje, com toda a tecnologia que existe, ele ainda não é bem feito, porque os diretores não seguem o que é para ser seguido. Não se importam com uma coisa chamada relação sinal-ruído. Então, quando você vê uma cena onde, num espaço livre, por exemplo, dentro de uma estação de metrô, os caras, em vez de dublarem aquela cena, eles deixam assim mesmo. Então, muitas vezes não se entende direito o que os atores estão falando. Por quê? Porque a relação sinal-ruído,
Ou seja, o ruído é o ruído e o sinal é o diálogo. Então, quando elas duas estão mais ou menos ali, embrulha o som. Coisas que jamais acontecem no cinema americano, jamais acontecem no cinema argentino, né? Que já ganhou 2 Oscars, porque eles fazem tudo muito bem feito, né? E, para nós, ainda temos muita falta de consideração aquilo que é 50% do espetáculo fílmico, o áudio. O nome da matéria é audiovisual. E 50% desse áudio fica de lado, né? Isso vários professores, várias faculdades que eu conheço, não dão o devido valor a essa matéria que é 50% da história. Agora eu estou lançando um projeto novo, que é oriundo da minha oficina, que há 20 anos eu ministro, chamado O Som em Cena. A meta do Som em Cena é produzir uma banda sonora para uma sequência de um filme. Dentro de uma banda sonora, a gente tem o ruído ambiente, a gente tem o Foley, que é a arte de dublar os ruídos que acontecem numa cena, a gente tem a música e a gente tem os diálogos. Então, esses diálogos é o nosso primeiro dia de aula prática na oficina do Som em Cena. Então, a primeira aula prática é sobre dublagem. E foi daí que saiu minha ideia de lançar minha primeira dublagem. Eu vou deixar a minha dublagem para daqui a pouco, que ele muito me interessa também. Claro. Mas vou falar um pouco sobre o som no cinema. Para você que é professor, para você que vive o som no cinema, desde tempos e tempos aí, né? Quais as principais mudanças que teve, evolução? E fala um pouco também, por que você acha tão, assim, deficiente o nosso som do cinema brasileiro? Tá. Bom, o som do cinema, ele, claro, a gente tem que pensar desde o início, né? Quando inventaram o som, né? Aliás, quando inventaram o som, descobriram o quão é difícil o som no cinema. Basta ver o filme, assistir o filme Cantando na Chuva, onde mostra a dificuldade da implantação do som no cinema. O quanto os diretores ficavam desesperados, porque para conseguir fazer o som existir no filme era uma batalha. Muito bem. Vamos falar então um pouquinho mais do som mais contemporâneo, tá? Em 1950, por exemplo, tinha uma produtora chamada Atlântida, onde se produziam filmes que eram conhecidos como as chanchadas brasileiras. E nessas chanchadas brasileiras tinham atores como Anselmo Duarte, Oscarito, Grande Otelo, Eliana. Era um espetáculo de filmes que fazia com que os cinemas tinham filas de quarteirões para assistir. Eu mesmo não conseguia perder, lá em São Luís do Maranhão, no Cine Rocks, qualquer filme do Oscarito e Grande Otelo. Enfim, nessa época, o cinema ele era muito bem tratado em tudo, na cenografia, na produção, na questão dos roteiros, na direção, na iluminação e, sobretudo, no som, porque os filmes geralmente eram musicais. Então, o som tinha que ser bom, de qualquer jeito. Aliás, o som tem que ser bom, porque, afinal de contas, o som é 50% do espetáculo fílmico, então tem que ser bom. Então, o cinema, naquela época, você não perdia uma única palavra que o ator fazia, entendeu? Primeiro porque as gravações eram feitas em estúdio, blimpado, ou seja, com a acústica perfeita. Quando o som era feito na rua, em som aberto, os atores tinham aquele som como guia, mas iam para uma cabine para dublar a voz deles. Para quê? Para ter o som separado na hora da mixagem, o som da voz, os diálogos, não se perder de forma alguma, né?
Então, esse era o som da Atlântida. Fora isso, o som era um sistema óptico. O sistema óptico é o seguinte, o cara filma o som. Esse filme é revelado. É como se revela um filme, uma fotografia. Tem a química para fazer isso. E a química era perfeita, era química de primeira qualidade, não era reutilizado, era perfeito. Eu vou dizer por que eu estou falando isso. Aí o som era perfeito, tá certo? Aí veio a evolução do som, novas técnicas, novos equipamentos, né? Hoje você pode fazer um filme em casa com um celular, você pode produzir um curta-metragem com um celular, né? Eu costumo dizer, inclusive, que os alunos, a falta de ensino do audiovisual nas escolas do ensino médio e do ensino fundamental, não existe. O que poderia existir para dar abertura e abrir a cabeça criativa dos alunos, para que eles, em vez de usar o celular para brincar, usassem o celular para criar peças audiovisuais, né? Já que isso aí edita, filma, edita, grava e distribui. Faz tudo que antigamente a gente precisava fazer para ter um filme numa tela de cinema, né? Hoje, por que o som não é legal hoje? O som não é legal hoje porque ainda há uma falta de conhecimento muito grande da importância do som e da técnica do som. Por exemplo, eu conheço filmes como Bacurau, que ganhou todos os prêmios, e tem cenas ao ar livre que a Sônia Braga está falando e muita gente diz, eu não entendi o que ela falou. Por quê? Porque foi feito ao ar livre, onde tem outros sons rodeando a cena e eles não dublaram. Agora, por que não dublaram? Ah, não, tá bom assim, vamos deixar assim. Coisas que você não vê em nenhum cinema sério. Como eu costumo falar muito bem do cinema argentino, eu sou um fã absoluto do cinema argentino. Do cinema americano nem se fala, do cinema canadense nem se fala. Se ouve tudo, tudo é perfeito, porque eles dão como é que eu posso dizer, dão o respeito necessário a essa área do audiovisual, né? E hoje não existe mais revelação de som óptico, porque agora é digital. Então, hoje deveria ser melhor do que o som óptico, que era preciso fazer digamos, a revelação do som. Hoje não, você grava, não ficou legal, faz de novo, grava, faz de novo. Eu tenho histórias com o Gerson Valadão sobre refazer filmes, um que eu te conto, que são histórias verdadeiras, por causa da utilização do som, do filme, da película, né? Que o cara ele dizia, olha, você não pode errar muito, isso aqui é o cinema brasileiro, você não tem muito negativo, então, por favor, entre na cena, não ria no meio da cena, porque você está estragando e está me dando prejuízo, tem que comprar mais negativo para filmar. Hoje não tem mais isso, né? Hoje você grava até ficar bom. E não é contraditório se a gente hoje tem essa possibilidade, por que a gente ainda não tem um som que o cinema brasileiro merece? Porque as escolas não ensinam. Eles sabem, por exemplo, que antigamente se usava um gravador chamado Nagra, e que o Sennheiser é um bom microfone para captação de som, e que se gravava com fita magnética. E acabou. E que hoje é digital. Mas aí você vem com um projeto muito bonito que está há 20 anos aí em andamento, que é o Som... em Cena. Som em Cena. Agora a gente vai falar sobre ele. Tá bom. O Som em Cena é o seguinte, o Som em Cena veio justamente de eu observar nos cinemas a qualidade dos sons, né? E reclamar muito, dizer, pô, tá ruim esse som, tá mal feito,
não se entende direito. Aí eu acho que eu vou ensinar o que eu aprendi. Porque desses 42 longas que eu musiquei, e que no site IMDb só tem 34, porque os outros foram proibidos, a censura não deixou ir para o cinema. Mas 34 estão no IMDb, que é um site internacional, onde quem faz cinema está lá. Eu resolvi criar o som em cena para ensinar com os mistérios de uma banda sonora de um filme. Todo filme tem uma banda sonora, qualquer um. Isso aqui que nós estamos falando tem uma banda sonora. Tem o ruído ambiente, que é o ruído que você não tem poder sobre ele. Tem o Foley, que é a arte de dublar o que está acontecendo na cena. Se o ator bate aqui, o artista do Foley vê e bate junto. E faz essa pista separada. Tem os diálogos, né? Que se esses diálogos virarem uma dublagem, então temos que fazer a dublagem. E tem a inacreditável, maravilhosa, rica música de cinema, né? Que é um tipo de música que diferencia totalmente de tudo que se ouve no rádio, né? É uma música feita para pontuar cada expressão, cada movimento do personagem, né? Por exemplo, no filme O Vento Levou, criaram uma técnica chamada Mickey Mouse. Sabe por quê? Porque Mickey Mouse era um desenho, né? E os desenhos animados de antigamente, a música começava no primeiro frame e acabava no último frame. Ela não parava nunca. Em O Vento Levou, Max Steiner compôs a trilha que começa no primeiro frame e vai até o último frame. Então, o tema da Scarlett O'Hara, aquele que diz né? Essa música, ela é o que a gente chama o tema principal. Ela sofre diversos arranjos. Ela fica extremamente triste quando Scarlett O'Hara fica triste, ela fica alegre quando ela fica alegre, ela fica saltitante quando ela fica saltitante, ela fica melancólica quando ela fica melancólica. Isso chama leitmotiv, ou seja, é o tema que conduz o personagem e pontua cada cena do personagem. É por isso que o cinema, naquela época, as pessoas saíam assobiando o tema. E isso fixava na cabeça do espectador. Isso é uma coisa que mudou hoje. Os filmes de hoje não têm música tema. São efeitos sonoros, climas, aqueles climas, aquela coisa pesada, ou efeitos sonoros de explosão, esse tipo de coisa. Música mesmo, praticamente acabou na música de cinema de hoje, dos filmes de hoje. Raramente a gente assiste um filme que tem uma trilha linda, assim, que você sai do cinema e diz, pô, que obra de arte, que coisa bonita, né? Cinema Paradiso, por exemplo, é uma obra com música do genial professor, maestro Ennio Morricone, que eu tive a honra de ser convidado por ele para trabalhar com ele quando eu tinha 20 anos, e não fui, porque tinha acabado de nascer meu filho, e eu teria que ir sozinho, então eu fiquei com medo de ir e não fui, mas eu tenho isso na minha história. E você ouve uma obra do Ennio Morricone, é impossível você não se emocionar. A música é 50% perfeitamente do que é o filme, né? E o som em cena você levou para várias escolas? Várias escolas, várias unidades do SESC, várias mostras de cinema do Brasil. Eu acabei de sair do SESC São Carlos, que é uma cidade totalmente universitária, onde eu ministrei aula para 10 professores de audiovisual. E aí a história que você estava contando lá no início dessa entrevista, que era sobre um professor. Pois é.
Aí teve esse professor, muito interessante esse professor. Ele cara, muito inteligente, muito sagaz, sabe? Ele se apresentou para mim, professor, meu nome é Daniel, mas me conhecem como Pinguim. Eu disse, por quê? Porque dizem que eu sou parecido com o Pinguim lá do Batman. Aí eu disse, rapaz, você realmente é parecido, tem muito a ver. Aí ele disse, posso fazer essa dublagem da Pantera? Eu disse, pode. Aí ele assistiu uma vez o trechinho do filme, assistiu uma segunda vez, na terceira vez ele falou, podemos gravar? Eu disse, podemos, mas eu vou te pedir um favor. O Peter Sellers faz o papel do inspetor Clouseau, que é um policial francês. Eu queria que você, na sua dublagem, desse um toque de um sotaque francês aí. Você é capaz? Você seria capaz de fazer? Acho que sim. E ele fez. Ele fez na primeira, seguindo totalmente o movimento labial. Sincando ali. Em síncro com o movimento labial. Quando acabou, eu olhei para ele e falei assim, acho que você me enganou, você já faz isso, né? Aí ele falou, professor, nunca fiz isso na vida. E aí nasceu o projeto do Minha Foi Primeira Dublagem. aí que nasceu o Minha Primeira Dublagem, que é a ideia de pegar uma pessoa que é engenheiro e que nunca mexeu com isso, mas que tem curiosidade, e vir experimentar, dublar, por exemplo, a voz do Frank Sinatra no filme A Um Passo da Eternidade, que é um dos temas de guerra da oficina. E essa oficina, conta pra gente um pouco como é que ela está dividida, a programação. Vou lhe dizer. A oficina vai acontecer nos dias 7, 8 e 9 de maio, 12, 13 e 14. São 6 encontros, tá? De 3 horas. Ela funciona à noite, das 7 às 9, tá? E é para somente 30 alunos. Não poderemos ter mais que isso. Tem idade mínima? 18 anos já é possível. Mesmo porque nós temos desenho animado. Eu vou usar o Ratatouille, que é um desenho maravilhoso, não só para fazer Foley, como para fazer dublagem. Ele é ótimo, ele permite uma série de situações. Mas os temas são, nós temos o romance, onde vai ter lá a dublagem da Meryl Streep e do Clint Eastwood no tema romance. Vai ter drama no filme Um Estranho no Ninho, com Jack Nicholson e Lois Fletcher, e também os outros doidos que tem no filme, porque o filme passa num hospício. Então, dá margem para vários dubladores fazerem a cena, né? Tem a Pantera Cor-de-Rosa, que é o inspetor Clouseau, e vai ter o Peter Sellers lá, e é uma cena bem engraçada, que vai dar para as pessoas se divertirem muito. É guerra, romance, comédia, desenho animado e drama. É isso. Maravilha. E aí, um jornalista, um engenheiro, um professor, qualquer área que queira. Qualquer um. Eu tenho a menina que aparece no videozinho que eu fiz, que a Geisa vai pôr no ar, aquela menina, sabe que ela era? Secretária de um banco. Ela virou dubladora. Olha que maravilha. Então, a gente vai convidar, né, todos que estão nos assistindo a entrar em contato com o Beto, né, conhecer a oficina e, quem sabe, se tornar um dublador. É essa a ideia. Eu diria que é o primeiro passo, né? Cada um dos alunos vai receber o arquivo da gravação com o making-off dele fazendo a dublagem e a realização final da dublagem. Cada um vai ter que trazer um pendrive e dentro desse pendrive nós vamos colocar o trabalho deles, além do certificado que a Uni Araguaia vai fornecer para cada um. Certo.
Aí só também uma questão legal, a gente sabe, né, que a minha primeira dublagem é uma formação que vai certificar, mas que também para ser um dublador é preciso ter um DRT. Ah, não, sem né? dúvida. Mas é claro que o curso vai ensinar esses caminhos e etc. Na verdade, a minha primeira dublagem é uma introdução à dublagem. É aquela oficina que vai fazer com que a pessoa realmente eu quero estudar arte dramática para poder tirar o DRT e aí sim vou ser dublador. Certo. Só que é o seguinte, vai ser dublador e já tem no pendrive um arquivo mostrando como ele se comportou como dublador. Já é o primeiro passo da construção para se tornar um dublador, além de ser maravilhoso, né? A arte de dublar é maravilhosa e ela traz uma alegria, né, para o ser. Então, assim, acho que é muito interessante aí quem está assim tentado já a fazer as oficinas, que busque mais informações e venha sim, né? Estar com Beto Estrada nessa oficina que tenho certeza que vai fazer a diferença aí no início da carreira de dublador, que provavelmente alguns aí já tem dentro, só falta burilar e só falta aquele caminho, claro. né? Todos nós temos um pouco de arte dentro da gente, né? E dentro da gente tem muita arte dramática também, né? Com tem certeza. gente que faz muita arte dramática em casa. Quem sabe venha fazer aqui para ter uma peça, né? Com certeza, e já começar aí, olha, com um currículo aí assinado pelo Beto Estrada. Oh, meu Deus! Obrigado. Obrigada por estar aqui conosco, trazer tantos conhecimentos do som, do cinema, coisas que eu não sabia, que são tão detalhes só de quem vive mesmo e quem experienciou o cinema como você. Muito obrigada. Muito obrigado, muita honra minha estar com você aqui.